Olá, professor Valdo, dando continuidade então ao nosso estudo no capítulo 4, módulo 10. Então você que está estudando para fazer os exercícios suplementares interativos ou a atividade avaliativa, número 10, preste bem atenção a este vídeo, tá certo? Nós estamos estudando, no vídeo passado vimos a página 324, quando a gente fez uma introdução, né? Para descobrirmos que vamos trabalhar com congruência e semelhança, tá certo? Agora nós vamos detalhar esses aspectos, tá bom? Então vamos nós. Eu já marquei aqui para vocês, né, que nós vamos estudar agora a congruência entre os polígonos. Só para lembrar, né, a palavra polígonos é uma junção da palavra poli, né, do prefixo poli, com gonos, vários ângulos. Então, polígono é uma figura que tem vários ângulos, certo? Muito bem. O que interessa aqui para a gente? A palavra congruente significa idêntico. Então, nós estamos estudando congruência. Tem que estar relacionada à palavra idêntico. A gente já viu isso. Agora, idêntico em relação a quê? Se nós estamos estudando os polígonos para serem idênticos, para serem congruentes, eles têm que ter a mesma forma e as mesmas medidas. Tá certo? Olha aqui, ele dá um exemplo. Ó. Esta figura aqui é congruente a essa. Por quê? Porque tem a mesma forma, né, de estrelada assim, e a mesma forma. Perdão, a mesma forma e as mesmas dimensões, as mesmas medidas. Tá? Então, visualmente, a gente percebe isso. Só que a gente tem que fazer uma verificação mais criteriosa, certo? Para ver a figura, para ver a congruência entre duas figuras. E é exatamente isso que ele explica agora. Tá certo? O que é que ele faz para saber se uma figura é congruente à outra? Palavra-chave. Ele compara uma figura com a outra. Alguns elementos. Você vai comparar os lados. Se você tiver duas figuras, você vai comparar de um e de outro os lados. Um lado de um com o lado do outro. E os ângulos. Ver se eu consigo escrever isso aqui mais legível, né? Ângulos. É esse o seu trabalho. Para saber se duas figuras são congruentes, compare o lado de uma com o lado da outra, os ângulos de uma com os ângulos da outra. Agora, não é qualquer lado com qualquer ângulo, não é assim. Nós temos que trabalhar com os ângulos e lados correspondentes. Olha só, elementos aqui tanto faz ser lado ou ângulo, tá? Mas eles têm que ser, tá muito grossa essa ponta, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Elementos correspondentes. Tem que ser correspondentes. Estes elementos têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter a mesma medida. E o que são elementos correspondentes? Aí ele vai dar um exemplo. Olha só, quadriláteros ABCD, esse primeiro aqui, tá? A, B, C, D, e esse segundo E, F, G e H. Nós temos que descobrir quais são os elementos que são correspondentes. O que quer dizer correspondente? Que estão na mesma posição. Se as figuras estivessem posicionadas da mesma forma, veja que aqui esse lado maior está para baixo na figura 1 e o lado maior da figura 2 está para cima. Aparentemente, né, eles têm a mesma forma, né? É um quadrilátero, não é um quadrilátero?
Um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Por isso que é quadrilátero. Então eles têm a mesma forma, aparentemente. Só que não basta isso. Essas formas, as medidas dessas formas têm que ser correspondentes. Então eu fiz aqui separei essas duas figuras. Opa, separei aqui. Olha só. Tá? Como é que eu descubro a correspondência? Ou seja, qual lado corresponde a qual lado? Como elas estão em posições diferentes, se elas estivessem na mesma posição era fácil. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar como essas figuras seriam se estivessem posicionadas do mesmo jeito. E aí a sugestão é, comece sempre pelos ângulos, tá certo? As correspondências, nós vamos começar as correspondências pelos ângulos. Então, antes de qualquer forma, antes de qualquer maneira, antes de qualquer trabalho, o que nós temos que começar é posicionar uma figura na mesma forma que a outra, da mesma maneira que a outra estiver posicionada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa de baixo e vou colocá-la na mesma posição que a de cima. Então vou girar, né? Vamos girar, girar, girar para ficar na mesma posição. Só fiz isso, só estou girando. Tá certo? Pronto, está mais ou menos na mesma posição. Eu espero. Tá? Eu aumentei um pouquinho aqui por falta de controle do mouse. Mas pronto, enfim. Tá? Observe agora. Deixa eu trazer essa aqui um pouco mais para baixo, para a gente visualizar melhor. Olha só. Agora, vamos lá. Qual é o vértice que corresponde na figura de baixo ao vértice A da figura de cima? É o que está posicionado da mesma maneira. Olha só quem é. É esse vértice aqui. É o vértice G. Quem é o correspondente ao vértice B? Na mesma posição. É só olhar a posição. É o H. Quem é correspondente ao C? É o E. Certo? Na mesma posição. Quem é correspondente ao D? Na mesma posição é o F. Tá bom? Então, eu já sei que os ângulos, ou os vértices A, o vértice A, ele é correspondente ao vértice G. O A correspondente ao G. O B é correspondente ao H. O C correspondente ao... Que letra é essa? E, né? C correspondente ao E. E o vértice D correspondente ao F. Pronto. Então essa é a primeira coisa que tem que saber. Ou seja, esses ângulos, este ângulo aqui, ó, tem que ter a mesma medida desse. Este ângulo tem o vértice em B, tem que ter a mesma medida do ângulo H. O ângulo que tem vértice em C, tá, dois tracinhos aqui, tem que ter a mesma medida desse aqui. Dois tracinhos também. E o ângulo tem um vértice em D, vou botar três tracinhos, tá? Tem que ter a mesma medida desse. Três tracinhos. Então, tracinho com tracinho são ângulos correspondentes. Sem tracinho, ângulos correspondentes. Dois tracinhos com dois tracinhos, três com três. Tá certo? Então já descobri os ângulos correspondentes. São os pares de ângulos correspondentes. Se você vier aqui na tabela que o livro deu, olha só,
pares de ângulos. Eu sugiro que você sempre comece pelos ângulos. Pares de ângulos. O D com F. D com F. É isso mesmo? É isso mesmo, D com F. C com E. C com E. Tá aqui. Viu? A com G. A com G. Tá lá. E B com H. Pronto. Esses são os ângulos correspondentes. Eles têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter a mesma medida. Tá bom? E como é que eu descubro quais são os lados correspondentes? E aí eu quero chamar a atenção para um nome. Não só um nome, mas é bom você saber. Lados correspondentes a gente também pode chamar de lados homólogos. Deixa eu escrever aqui. Vai, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho melhor escrever assim. Homólogos. Tá bom? Pronto. Opa, eu quero esse lado aqui. Prontinho. Então, lados homólogos ou lados correspondentes. É a mesma coisa. Tudo bem? Tanto faz eu dizer uma coisa quanto outra. Beleza? Vou fechar isso aqui. Pronto. Então, quais são os lados homólogos? Olha como é fácil. Se você identificou os ângulos correspondentes, para identificar os lados homólogos também é fácil. É só você olhar no polígono de cima qual é o lado que está na frente do ângulo A. Não é o lado DC? Então, quem é o correspondente ao A? É o G. Aí, então eu vou na outra figura e procuro o G. Aí vejo qual é o lado que está na frente dele. Olha lá. É o mesmo. Então é o F, ou EF, né? FE ou EF. Então, o DC, o lado DC, é correspondente ao lado EF. Pronto. Certo? Prontinho. DC, eu posso ter esse tracinho aqui em cima para dizer que é um segmento, tá bom? Nada demais. Pronto. Vamos ver qual é os outros pares de lados homólogos ou correspondentes. Eu vejo aqui, quem é o correspondente ao ângulo B? É o ângulo H. Tá? B correspondente ao ângulo H. Como já tem o lado aqui, ó, esse lado, que é o que está na frente do B, nós já trabalhamos com ele, né? Então nós vamos procurar o outro lado, o outro ângulo. Esse aqui já vi que são homólogos, não tem que me preocupar com ele. Vamos nos preocupar com esse aqui. O C. O C, qual é o lado que está na frente? Tem dois, né? Posso pegar esse, subindo aqui, né? Então, AB. Quem é o homólogo ao AB? O homólogo ao AB é só olhar na figura de baixo. Quem é o correspondente ao C é o F. Então, quem é o lado homólogo é só ir lá para cima também. É o GH, né? AB é o lado GH. Prontinho. Nossa. GH. Pronto. GH. Certo? Vamos olhar o lado D agora. O D, se você observar lá, quem é que está lá na frente dele? É o BC. Então vem aqui, quem é o lado correspondente, o ângulo correspondente a D? É o F. Quem é que está lá na frente dele? É o EH. Então, ao BC, o correspondente é o EH.
certo? Aqui tem que ter um tracinho, aqui tem que ter um tracinho, aqui tem que ter um tracinho. Pronto. Obviamente, o outro não precisa mais fazer nada, né? Qual é o lado que está faltando? Eu já peguei o AB, BC e o CD, né? Pronto, então falta o AD, né? O lado AD de cima é correspondente ao lado FG, ou homólogo, né? FG. Prontinho. Aí é só você comparar, olha aí a tabelinha. DC com EF. Deixa eu trazer mais para cá que minha tela está com defeito. Pronto, vou botar aqui, já dá. Olha lá. DC com EF. Prontinho, DC com EF, exatamente. DA com FG. DA com FG. Tá aqui, ó. DA com FG. Tanto faz DA ou AD, tá certo? Ó. DA ou AD é o mesmo lado, tá bom? Tanto faz eu ir como voltar. Eu estou caminhando em cima do mesmo lado. DA com FG. AB e GH. Tá aqui, ó. AB e GH. Finalmente, BC e HE. BC e HE. Oh, mas aqui tem o EH. Tanto faz, né? A gente já viu. Tanto faz. Deixa eu subir aqui um pouco. HE, HE, tanto faz. HE é esse lado. Ou EH é o mesmo lado. Tranquilo? Não tem problema. Tá certo? Então, é fundamental você reconhecer os lados homólogos e os ângulos correspondentes, né? Ângulos ou lados. Certo? Lembrando que saiu o link da página, saiu de dentro dela, né? Página 325, é o que nós estamos estudando. Tá? E quando a gente tem uma notação para a gente dizer que duas figuras são congruentes. Olha a notação aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, ficou grande demais, né? Pronto, tá aqui ela. ABC, A, B, C, D. Poxa vida. Sossega, leãozinho. Pronto, tá aqui. Então, olha só. Polígono A, B, C, D. É um polígono. Tá aqui ele, ó. A, B, C, D. E, F, G, H. É o outro polígono. E, F, G, H. E o que é que tem entre esses dois conjuntos de letras? O símbolo de congruência, que são simplesmente 3 tracinhos. Tá vendo aqui? 3 tracinhos. Simplesmente isso. Então, quando eu quero dizer que um polígono é congruente a outro, eu coloco o nome dos polígonos e coloco 3 tracinhos. Tá bem. Eu acho que nessa página foi apenas isso que ele colocou. Depois vem os exercícios. Esses exercícios nós vamos deixar para um outro vídeo, tá certo? Vamos fazer um vídeo só com exercícios. Aqui é só para a gente falar sobre um pouco sobre a teoria. Tá beleza? E a gente falando sobre a teoria,
que é que eu quero que fique aí para vocês? Para saber se dois polígonos são congruentes, eu tenho que comparar os lados de um e de outro. Quando os lados correspondentes tiverem a mesma medida e os ângulos correspondentes também tiverem as mesmas medidas, então eu digo que esses polígonos são congruentes. E o símbolo de congruência, né, são os 3 tracinhos. Tá certo? Então, nessa página é isso que está dito, em resumo. E para você reconhecer quando um polígono é congruente a outro, né, para você fazer as comparações entre os lados de um e de outro, basta você posicioná-los, como a gente fez aqui, basta você posicioná-los da mesma maneira para poder saber quem são os ângulos e os lados correspondentes. Tranquilo? Bom, gente, é isso. Página 324 fala sobre congruência entre polígonos. E no próximo vídeo a gente dá continuidade então a esse processo. Até lá então.